Começa agora mais uma edição do nosso Papo Podcast, o podcast da Fé Comércio Pernambuco. Um espaço para falar com quem faz, com quem empreende, com quem movimenta Pernambuco todos os dias. Aqui a gente conecta ideias, compartilha experiências e traz também temas que podem fazer a diferença no seu negócio, no seu dia a dia. Pois bem, eu sou Dani Travassos e este aqui é o seu espaço de conversa. Sejam todos muito bem-vindos, que o nosso papo está começando agora. Mas antes da gente começar, vale a pena aqui o nosso registro. Hoje, o nosso Papo Podcast está sendo em um lugar muito especial, diretamente do Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe, no coração do Polo de Confecções do Agreste, uma região que está no centro das discussões do nosso tema de hoje. Então, a gente já agradece aqui ao Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe por receber essa nossa edição do Papo Podcast e também ao Cartão do Empresário pelo apoio por mais essa edição. Agora sim, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o fim da chamada taxa das blusinhas e os impactos para o comércio. A medida reacende discussões sobre concorrência, arrecadação e, principalmente, os impactos para o comércio brasileiro e para um dos principais motores da economia pernambucana, que é o Polo de Confecções do Agreste. Inclusive, a FEComércio Pernambuco e a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo deram início a uma mobilização nacional para construir um manifesto em defesa do setor produtivo diante desse novo cenário. Pois é, para entender aqui o que é que muda na prática, quais são os reflexos econômicos, jurídicos e para também o empreendedor, nós vamos receber aqui Rafael Lima, economista da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e mestre em Administração e Desenvolvimento pela mesma instituição, com experiência no acompanhamento de mercado agroindustrial e do setor terciário. Rafael. Também participa Jean Rafael Sanches, advogado, especialista em Direito e Políticas Públicas e assessor governamental da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco. E completa a nossa conversa aqui, Thales Neri, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, consultor do Sebrae Pernambuco nas áreas de finança, marketing e produção e membro da diretoria do Moda Center desde 2018, com ampla atuação em defesa do Polo de Confecção do Agreste. Então, muito obrigada a vocês. Nós vamos começar logo tentando aqui entender de cara o que é que muda, de fato, agora com essa nova realidade da taxa, né? A taxa das blusinhas, a conhecida taxa das blusinhas, ela tem um histórico que vai para além realmente do que aconteceu em 2025. Antes de tudo, como era o contexto geral na comercialização de bens do exterior para o Brasil. Era comum que existisse uma transação chamada pessoa física para pessoa física. E esse tipo de transação era isenta de tributação. Então, quando tinha algum tipo de transação até $50, era identificado como transação de pessoa física para pessoa física, então não precisava ser taxado aos 60%, que era a alíquota para importação de bens do exterior para nacionalizar. Então, o Ministério da Fazenda, de uma maneira geral, junto com o governo federal, identificou que existia, então, uma fuga, uma vantagem competitiva de compra do exterior para cá, e muitas vezes essa compra era separada em termos de montante de valor, até $50, para ganhar esse tipo de isenção. Então, o governo exigiu uma conformidade dessas empresas que eram importadoras, no chamado programa Remessa Conforme, e com o cadastro dessas empresas, as grandes e-commerce principalmente, essas empresas começaram a se adequar ao regime de importação, com a vantagem de que essa empresa que era adequada ao regime de importação ganhava isenção tributária até $50 nessa comercialização. Com isso,
o que aconteceu realmente foi uma grande arrecadação. A partir disso, existiu principalmente um aumento da compra, principalmente nessas compras de pequeno valor, baixo valor agregado, principalmente até $50, e foi percebido a partir disso também um aumento do montante, do volume total. Depois disso, aconteceu realmente uma mobilização maior, principalmente do setor produtivo, para que essas compras, com a conformidade, ainda assim fossem taxadas, numa alíquota de 50% do valor do montante, 20%, perdão, do valor de alíquota total. Isso, de uma maneira geral, aumentou a arrecadação do governo federal, eles perceberam isso de uma maneira geral, mas ainda assim não é competitivo em termos do aumento do montante total do que é produzido nacionalmente. Então, aqui em termos de alíquota, a gente paga PIS, COFINS, IPI, além das outras taxas trabalhistas, que dá um montante em cerca de mais de 100% do valor do produto, muitas vezes. Então, isso gerou uma incompatibilidade do que é produzido nacionalmente para o que é produzido e pago no exterior para trazer para o Brasil. Então, ainda assim, existiu essa alíquota de 20%. Depois, novamente, agora em maio, houve um recuo do governo federal em relação a essa alíquota, o que seria, nesse caso, o fim da taxa das blusinhas. Então, ele deixa de ser competitivo em termos de equiparidade de alíquota, equiparidade de pagamentos tributários em relação ao que é produzido nacionalmente. Então, a partir disso, houve a movimentação tanto da Confederação Nacional quanto das federações para existir essa equidade tributária. Muitas vezes, para a ótica do consumidor, fica só aquela ótica, poxa, eu vou ter que pagar mais a respeito do que é produzido nacionalmente para o que eu tinha acesso antes no exterior. Mas, no final das contas, você está pagando, além, claro, o produto, você está pagando todos os serviços ofertados pelo governo federal e o Estado. O Estado ainda mantém, o ICMS ainda mantém 20,5%. Então, essa alíquota, desde o começo, em movimentação de taxas de blusinhas, não houve alteração. Ainda é o mesmo ICMS. O que a gente está tratando aqui é especificamente as taxas do governo federal a respeito da taxa de importação. Então, esse é o contexto geral, uma cronologia um pouquinho do que aconteceu. Boa. Agora, Jean, no dia 1º de julho, a FEComércio Pernambuco e a CNC, elas escolheram o Agreste de Pernambuco para iniciar uma mobilização nacional. Como é que surgiu essa iniciativa e por que essa região, justamente, foi a escolhida para dar início a todo esse movimento? Isso eu posso resumir em 3 partes, começando pelo trabalho desenvolvido pelo Sistema, Confederação Nacional do Comércio, e a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado de Pernambuco. Então, já de longa data, a gente vem desenvolvendo um trabalho de acompanhamento, intervenção, junto ao Congresso Nacional. E é ali que vai se decidir se essa taxa retorna ou não. Então, a partir do momento, já tem longos anos que a gente vem desenvolvendo, pela iniciativa da FEComércio com o auxílio da CNC, e a bancada pernambucana, ela sempre foi muito ativa. Ela é de destaque no cenário nacional. Ela não recua diante de uma necessidade do povo pernambucano. Então, nós temos a estrutura para trabalhar o tema, nós temos os parlamentares que são adequados e dedicados, e aí, sobre o polo, eu tenho uma particularidade de falar, porque eu posso até falar que eu sou de fora, eu acho que nada mais adequado que a gente gravar esse podcast aqui. Porque nada melhor do que trazer um tema sensível justamente onde a parte mais sofre com essa medida. A princípio, o usuário acha que é insignificante, uma compra de até $50 não tem mesmo que ter taxa. Mas e o reflexo que causa nesse setor? E eu digo pelo Moda Center aqui, que quem ouve falar, eu posso te descrever da melhor maneira possível, não vai ser o que você encontra aqui. É totalmente diferente, é muito grande. Então, até convido, quem não tenha conhecimento, tem que visitar para entender como esse setor vai ser prejudicado. E o principal, em administração pública, não existe mágica, existe matemática. Se você tira de um lado, você vai acrescentar de um outro. Às vezes você tira da sua taxa, estou fazendo uma compra de até $50, não estou pagando nada. Mas com certeza essa diferença vai repercutir numa outra conta. Então não existe mágica no governo federal. A princípio, é uma proposta que, sobre o ponto da sua divulgação, é maravilhosa, mas ela tem as suas armadilhas.
E a população precisa entender isso. Então, é justamente essas armadilhas, esse trabalho, esse impacto que a gente está aqui na raiz, onde o setor mais é prejudicado, para mostrar para todo mundo o que pode acontecer até setembro, que é a data final de análise dessa proposta. Então, vamos pegar esse gancho e vamos falar economicamente falando, Rafael, para as pessoas entenderem. Porque aqui é um dos mais importantes polos de confecção do Brasil, né? Então, economicamente, para Pernambuco, qual é a importância, o impacto desse setor? Os dados, eles mostram principalmente que, não apenas Santa Cruz, vamos extrapolar um pouquinho para Toritama e Caruaru. Dariam cerca de mais de 35 mil empresas, isso segundo dados da Receita Federal, mais de 59 mil empregos, principalmente empregos formais, isso especificamente quem não é MEI, que são os dados disponíveis no registro anual da RAS, né? Então, isso tem uma predominância, principalmente aqui em Santa Cruz, para o setor de comercialização de vestuários. É uma KNAI específica para vestuário, mas não excluindo a fabricação têxtil, de aviamento, de calças, de camisas, de acessórios. Então, existe uma predominância e uma relevância muito grande. Em relação a dados de arrecadação, passa de bilhão anualmente esse segmento para todo Pernambuco. Isso, quando a gente faz esse registro para o polo de confecção, incluindo esses três municípios, ainda é mais relevante ainda. Então, para Pernambuco, de uma maneira geral, ele é mais significante em termos de arrecadação tributária. É lógico que isso vai para o governo federal, mas quando tem um impacto em relação à competitividade para o que está sendo... Ou seja, o que eu estou comprando em Pernambuco, eu deixo de comprar em Pernambuco para comprar no exterior, eu tiro da mão desses empresários uma competitividade que antes eles tinham. E isso não vai ser reposto pelo governo federal, pelo menos não até setembro. Eles não estão dando uma alternativa, exemplo. Não, olha, eu vou te deixar menos competitivo que o exterior, mas eu vou te dar uma certa compensação, seja em infraestrutura, seja em outro tipo de arrecadação de pagamento de impostos. Ele não está propondo isso. Ele está deixando realmente eles pagando, aqui em Pernambuco, nesse caso, pagando todos os tributos necessários e dando uma vantagem competitiva para o exterior. Nesse caso, o consumidor ele não vai fazer muito esse tipo de pensamento, olha, eu vou dar vantagem para os produtores daqui, não. Eles vão realmente pensar o que cabe no bolso dele e acessar. Então, esse é o apelo que a gente vem fazendo, tanto do lado do governo federal, tanto para até mesmo o governo estadual, que também tem algumas iniciativas a respeito do polo de confecção. Pelo menos no mês passado houve até um tipo de reunião relativo a esse tema, que é justamente criar um grupo de trabalho sobre isso e como é que pode ajudar esses tipos de produtores, de cadeia produtiva de maneira geral. Então, a relevância é essa. Mais de 35 mil empresas, mais de 59 mil empregos formais realizados em 2025. Então, é uma pujança que a gente percebe do ano passado, de 2024, para 2025. Houve aumento de empresas, houve aumento de trabalhadores formais. Então, esse contexto que a gente está apertando, até mesmo para melhorar e dar o otimismo necessário e realmente tentar fazer algum tipo de iniciativa junto ao governo federal para repensar esse contexto. E, Jean, como é que essa mobilização dos empresários ela pode impactar na criação, na construção dessas políticas públicas já para atender, né, a esses setores tão específicos? Vamos imaginar que essa isenção não é bem uma isenção. Essa alteração ela foi instituída através de uma medida provisória, publicada no dia 12 de maio. Então, essa medida provisória tem um prazo de 180 dias para se converter, para se confirmar ou não. Vai até dia 24 de setembro. Esse texto ele é analisado por uma comissão especial de 13 senadores e 13 deputados e depois vai para a plenária e Câmara. É um regime democrático. A maioria aprova, a maioria rejeita. Entendeu? E o que a gente sente falta, ainda falando um pouco da questão econômica? Toda proposta de impacto econômico ela tem que ter uma análise regulatória. O que é análise regulatória? São exatamente esses números que a gente trata, mas que não chegam ao parlamentar. Precisa chegar ao parlamentar. Ele precisa entender quantas empresas, quanto funcionário, quanto de arrecadação, quanto eu perco. Isso num documento oficial para ele defender. Quando ele não tem acesso a esses números, ele vota por orientação de bancada. Então vem a liderança lá que por ideologia ou algum tipo de entendimento, ele fala, não, essa proposta a gente vota sim, ou vota não. Mas quando o parlamentar tem os dados, ele fala, não, eu quero audiência pública, eu voto contrário, isso causa impacto no meu estado.
E como que a gente consegue mudar esse cenário? É o dia a dia com o deputado. Então, só o empresário, a gente consegue as agendas via gabinete, protocolamos documentos, memoriais, mas a gente encontra o empresário no dia a dia, na rua, no supermercado, e fala, poxa, lá o data center, o Moda Center, poxa, lá o Moda Center, são 15 mil empregos, são 10 mil empresas, movimenta X, ajuda a gente. Então, esse número, esse trato informal, que é próprio da região Nordeste, é o que decide o voto sim ou não. E aí a democracia. Nós já temos, como falei, uma bancada super atuante, super dedicada, super técnica. Então, o que a gente precisa fazer? Munir os empresários desses dados e das estratégias, que ele encontrar cada parlamentar, que seja um vereador, que seja um prefeito, qual que é o seu parlamentar da sua base? Ah, meu deputado é X, poxa, fala para ele. São 15 mil empresas, são X funcionários, e isso vai levando uma ideia e a gente cria um conceito sobre o polo, e isso ajuda a favorecer em todas as votações. Então, nosso trabalho a partir de agora é esse: elaborar um cenário econômico desse polo do Nordeste, distribuir tanto para a parte política como para os empresários e começar o trabalho de visita e abordagem. Aí a democracia é 1 mais 1, o 2 vence o 1, e aí a gente consegue virar esse cenário. E, Rafael, alguma coisa a complementar sobre esse estudo dos impactos, né, para essa medida? Há 2 anos atrás, a Federação do Comércio elaborou um estudo específico para cá, para essa região, né, tanto Caruaru, quanto Toritama, quanto Santa Cruz, já apontando a relevância que existia em termos da cadeia têxtil aqui no Agreste. Já era apontado a vantagem competitiva que a gente tinha em relação ao Brasil. Ou seja, o que eu quero dizer, Toritama, Santa Cruz e Caruaru exporta para todo o Brasil. Já é um polo grande de confecção, já é relevante. Agora, realmente, o que a gente deve levar para eles, para os votantes, realmente, que essa relevância afeta, no final das contas, o resultado dele como parlamentar. Isso é, quando ele entender, de fato, que caso ele aprove uma medida provisória como essa, ele tem uma chance realmente de impactar mais de 59 mil vidas diretamente. Se a gente multiplicar por 3, que cada um desses é uma família, dá mais de 59, mais famílias ainda que ele vai impactar. Então, essa relevância que ele tem que levar em consideração quando for fazer essa votação. Antes disso, sem dados, sem informação, ele realmente vai seguir a bancada que muitas vezes não é um resultado que vai impactar positivamente a vida de cada um. Agora, Thales, para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como é que as compras internacionais ela afeta o dia a dia desse comércio brasileiro. Olá, Dani, Rafael, Jean. Sejam muito bem-vindos ao Moda Center. Acho que só vindo aqui para entender a realidade, né? Acho que vocês vão entender também uma parte da realidade pelo fato de visitar aqui, mas acompanhando a semana, vocês vão ver toda a parte produtiva, de como funciona um pouco do que você falou aí na prática, da questão de geração de emprego, geração de renda e toda essa pujança econômica que acontece aqui por conta desse empreendimento, né? Que é o principal pivô aqui do polo de confecções do Agreste Pernambucano. Então, quando a gente entende o Moda Center, o impacto que essas medidas, a gente falou aqui de taxa das blusinhas, mas eu já de cara discordo totalmente desse termo. É um termo que diminui muito a análise em relação ao que a gente está conversando aqui, né? Então, é como se a gente estivesse falando, é só uma blusinha, muito pelo contrário, a gente está falando da geração de emprego, geração de renda, o pão na mesa das pessoas e a dignidade dessas famílias. Então, acho que o nome taxa das blusinhas, como popularmente acabou acontecendo, né? Eu acho que é um nome que tira muito o foco da discussão principal. Então, deveria talvez ser taxa dos empregos, né? Pelo menos para nós, é da forma como nós enxergamos aqui. E eu acho, Dani, que a gente tem que entender que quando a gente fala dessa medida, né? Dessa isenção dessa taxa, que nós, há muito tempo, a gente já vem brigando. Eu lembro, há 2 anos atrás, nós fomos a Brasília, aqui com o pessoal do Moda Center, justamente para falar sobre a remessa conforme, como era chamada ainda na época, né? Remessa conforme. Que justamente a gente já via essa ameaça, né? A gente já sentia essa ameaça e a gente já tentou se antecipar aqui de uma maneira isolada, como Moda Center, não como o polo como um todo, mas como principal pivô, que é o Moda Center, a gente já tentou se antecipar. Nos reunimos aí na época, Geraldo Alckmin, que era o presidente em exercício, ele nos ouviu sobre isso, fora também com os deputados federais lá, principalmente do estado de Pernambuco, sobre essa questão.
e participamos de algumas comissões, da reunião de algumas comissões lá da indústria e comércio, que foi muito produtiva, até para a gente apresentar o nosso polo de confecções para muitos que deveriam conhecer, que sejam justamente os nossos representantes políticos, e que passaram a conhecer a partir dessa intervenção. Então, quando acontece algo feito isso, eu vejo que a gente está no meio de um jogo de xadrez muito maior, né? A gente aqui falou de uma medida pontual, do olhar político, de repente na bancada lá dos deputados, dos senadores, como o trâmite deve acontecer, mas a gente está participando, na verdade, de um jogo estratégico muito maior. E que jogo é esse? Que jogo é esse? Se a gente analisar a representatividade do PIB do setor têxtil nacional, é algo pequeno. Você está falando ali talvez de 2, 3, 4, 5% do PIB relacionado ao setor têxtil. Mas o que é que o Brasil é forte? O Brasil é forte no agro, né? Então, a gente está falando de 32% do PIB nacional é agro, né? E desses 32%, 25% é consumido pela China. China apenas, né? Então, isso faz da China nosso principal parceiro comercial. Então, deixa o setor têxtil como moeda de troca na negociação. Ele chega para o Brasil, Brasil, eu compro sua soja, eu compro seu milho, eu compro sua carne bovina, sua proteína, eu compro o seu minério de ferro, que corresponde a 4% do PIB, né? Então, compro o seu petróleo, que tem a Petrobras como uma grande empresa que representa muito, principalmente nos índices da Ibovespa. E eu compro tudo isso, se você deixar entrar a minha confecção lá pronta para concorrer com o seu produto nacional. Isso a gente vem sofrendo não somente na parte têxtil, né? Não somente nos produtos de confecção, mas há um movimento também, inclusive nos carros elétricos, né? Então, há um incentivo, uma facilidade para o carro elétrico de até R$150 mil, ele ser comprado aqui de uma maneira que foge um pouco da competitividade nacional. A mesma coisa está acontecendo com justamente os produtos advindos da confecção. Então, quando a gente considera esse jogo de xadrez, é uma luta, a gente entende que isso é uma luta hercúlea, assim, talvez não seja até irreversível. A gente vai morrer atirando, como diria Capitão Nascimento. Vai morrer atirando, mas assim, a gente entende que a gente está no meio de um jogo muito maior. Muito maior. A gente vai continuar brigando, né? E o principal argumento que a gente tem é que o setor têxtil ele tem uma capacidade que nenhum desses outros setores que eu falei aqui, ele tem, né? Que é justamente de distribuir a riqueza na base da pirâmide. Quando você fala do agro, a gente fala de uma propriedade que de repente pertence a uma família ou a poucas pessoas ali que concentram a riqueza no topo da pirâmide. E quando você vai para o têxtil, principalmente na nossa realidade aqui, a gente está falando de 35, você passou esse dado aqui, de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, principalmente, a gente fala de 35 mil empresas formais. Fora as informais. Então, assim, eu pego todo o PIB que acontece aqui e distribuo para micro e pequenas empresas, que muitas dessas empresas é o empreendedor, a esposa dele, é a filha, é o cunhado, é o genro, e está ali distribuindo na base da pirâmide, diferentemente de uma empresa que chega em uma cidade e ela se instala e ela gera, por exemplo, 10 mil empregos. Mas ela gera emprego, gera renda, isso é importante. Mas a riqueza, o lucro, ela concentra no topo da pirâmide. Aqui não. Ela é distribuída na base da pirâmide. Então, isso aí traz uma dignidade muito grande para essas famílias, que ela já começa a depender menos na parte de infraestrutura, já começa a depender menos do governo na parte de saúde e de educação, porque elas têm uma interdependência e não uma dependência de alguns mecanismos governamentais que ajudam digamos assim, a temperar ali muitas regiões do Brasil, né? Então, quando a gente entende o impacto disso, é algo muito grande. E aí a gente puxa um pouco aí para o que você falou, Rafael, da parte de arrecadação. A gente aqui, somente Santa Cruz Capibaribe, né? Os outros municípios, Toritama e Caruaru, considerando a parte têxtil, tiveram resultados parecidos. Mas nós aqui, em 2024, arrecadamos 5,6 bi. Né? Aqui só a parte formal, que a informalidade também é algo que acontece e que gera emprego e distribui essa renda também de uma maneira ou de outra. 5,6 bi em 2024. Em 2025, 6,2 bi. E em 2023, 2024, 2025. 2023, 5,6 bi. 2024, 6,2 bi. 2025, 7,4 bi. Então, assim, a arrecadação vem aumentando. E de 2024 para 2025, a gente está falando de um crescimento de 19,2%.
Ou seja, nem a China tem esse crescimento, entendeu? Então, no momento que uma medida como essa vem para atacar diretamente o emprego, a gente entende que algumas medidas governamentais a nível federal, elas jogam contra a indústria nacional. Elas jogam totalmente contra a indústria nacional. Eu estou tendo um equipamento aqui que está em amplo crescimento, empregando as pessoas que fazem parte do nosso polo, os brasileiros, né? No momento que eu comprometo o emprego aqui, eu vou estar facilitando o emprego na China, em Singapura, eu vou estar facilitando na Índia, no Paquistão, que são justamente a origem desses produtos que vêm para cá através dessas plataformas asiáticas, né? Então, isso aí me deixa muito preocupado, porque eu sei que há toda uma balança comercial a se atender, mas eu não conheço um país na história de quando você considera as análises econômicas que tenha crescido sem incentivar a produção local. E o que está acontecendo hoje é justamente ao contrário. Eu estou jogando contra a produção local para favorecer a indústria de outro país estrangeiro e ficando na mão, né, refém, como se a gente abandonasse uma cartela de 1.000 clientes e simplesmente se entregasse a um só para ficar suscetível a toda e qualquer condição comercial que seja imposta para que aquela negociação aconteça. Então, isso aí eu vejo com muita preocupação, porque a curto prazo, de repente, a curtíssimo prazo, né, o consumidor que está lá na ponta, vai chegar produto mais barato para mim aqui, isso é muito legal. Mas, de repente, na próxima semana, no próximo mês, pode ser que teu irmão seja demitido. Pode ser que um familiar seu perca o emprego e venha viver numa condição muito, muito abaixo, né? Então, isso aí é algo que vem acontecendo. Essa é uma característica, né? A gente poderia falar de muitas outras aqui, como o próprio dumping aqui em relação aos produtos advindos do poliéster, que é justamente uma tributação que acontece do governo federal para o que a gente não produz, que é a matéria-prima aqui. Ou seja, então, resumindo aqui, trazendo para a nossa realidade, é como se o governo estivesse aplicando impostos, encarecendo a matéria-prima que vem para cá, e o produto pronto daqui, ele não tem nenhuma isenção, e ele não tem a isenção que o produto estrangeiro tem. Então, está atacando por um lado e pelo outro a indústria nacional, jogando totalmente contra. E mesmo assim, a gente ainda consegue fazer uma trajetória de sucesso, mas que é muito preocupante os próximos anos em relação ao posicionamento aqui não somente do polo de confecções do Agreste, né? Mas assim, acho que em toda a indústria têxtil nacional, nesse quesito de geração de emprego, geração de renda, distribuição da renda, e que é algo que o governo parece não estar olhando. Eu tenho certeza que há esse entendimento lá, mas há uma pressão internacional que, Jean, é muito prejudicial para esse momento de agora, que nos deixa como reféns aí nos próximos anos. Bom, o nosso papo agora faz uma pequena pausa e a gente volta já já. Empreender é tomar decisões todos os dias. E se uma delas pudesse fazer você economizar e lucrar ao mesmo tempo? O Cartão do Empresário é um clube de benefícios exclusivo da Fé Comércio Pernambuco, criado para conectar você a uma rede real de vantagens. Hoje, são mais de 6.300 associados, mais de 6.000 clientes, presença em todas as 27 unidades federativas e mais de 6.800 pontos de descontos em todo o Brasil. São descontos de até 70% em serviços que fazem parte da sua rotina. Farmácias, academias, cursos, viagens, restaurantes e muito mais. Mais do que benefícios, o Cartão do Empresário é uma rede de conexões. Um ecossistema que gera oportunidades, visibilidade e crescimento para quem empreende. Junte-se a quem já está aproveitando. Cartão do Empresário. Aqui você lucra e economiza. Voltamos com o nosso Papo Podcast. Hoje a gente está falando sobre o fim das taxas das blusinhas, né? A famosa taxa das blusinhas. E a gente está conversando aqui sobre como fortalecer esse comércio nacional. E aí eu queria já começar perguntando ao Jean, como é que o empresário, o que é que o empresário espera dessas políticas públicas para fortalecer o setor do varejo, do atacado brasileiro? A gente tem que analisar essa questão sobre dois pontos, federal e estadual. Federal, nós temos até surpreendente o fim das taxas, como eu estava dizendo para o meu amigo,
porque todo mundo está numa corrente de criação de taxas contra esse comércio eletrônico, citando como exemplo a política protecionista dos Estados Unidos. A União Europeia acabou de estabelecer uma taxa e nós fomos pioneiros em 2024, voltamos atrás agora em maio. Então, tanto a CNC quanto o Sistema FEComércio trabalha com cenário, com dois conceitos: previsibilidade e segurança jurídica. O empresário não pode ser vítima dessas mudanças legislativas que impactam diretamente na sua receita, seu faturamento, sua estrutura, que mudam o modelo de negócio a todo momento. Então, a gente tem que criar modelos normativos mais rígidos que permitam investimento a longo prazo e seu respectivo pagamento em condições de segurança. E o empresário vai investir ou vai aumentar a sua produção, o seu grupo de trabalho, os seus empregados, sem ter uma segurança. Em relação a Pernambuco eu tenho uma questão que esse polo, assim como o Moda Center, nós precisamos criar um conceito regulatório dele e externar para toda a classe política, executiva e administrativa. E a partir desse conceito, nós podemos identificar pontos a serem melhorados e criar políticas específicas, como uma lei de criação do polo, pacote de incentivos definitivos que não vem através de um grupo de trabalho criado no meio de uma turbulência que está todo mundo preocupado com a sua estrutura. Então, que essa medida provisória que está impactando, que está em contramão a todos os conceitos globais, que altera o conceito de previsibilidade e segurança jurídica, que ela sirva de modelo, de exemplo, para que a gente passe, a partir de agora, a fazer um trabalho permanente para obter esse tipo de situação, que é uma lei dando segurança jurídica para toda essa classe de empresários, até garantia dos postos de trabalho, benefícios fiscais, programas de crédito, outros tipos de benefícios e subsídios que a gente possa, porque até analisando os números que a gente estava comentando aqui agora, o mercado vem numa crescente, inclusive, especialmente em relação à arrecadação. E o que isso vai impactar de 26 para 27? A gente vai ter uma noção exata ao final do período. Então, essas políticas públicas, elas agem a partir de um conceito regulatório de dados de arrecadação, imposto, economia e imposto de trabalho. A gente cria, a partir dali, identificar os pontos mais frágeis e começar a criar políticas definitivas, por lei, que dê segurança e previsibilidade para o empresário investir e aumentar ainda mais essa grandiosidade que é esse polo. Pois é, eu acredito, colaborando assim com o que você falou, né? Eu acho que uma aproximação do poder público em diversas esferas, diversas camadas, ela é fundamental para nós aqui, né? Se a gente tem assim, uma atenção maior a nível de Estado, a nível de federação, e aproxima para entender as nossas necessidades, né? A gente estava comentando agora que para entender o Moda Center é preciso vir para cá, né? É preciso se misturar com o nosso pessoal aqui, entender, visitar a parte fabril, visitar a parte cultural nossa aqui, entender tudo isso é fundamental. Então, quando a gente entende que o poder público ele é um aliado dos nossos objetivos, acho que a coisa fica muito mais fácil, né? E às vezes há uma distância, há um hiato muito grande de algumas políticas que acontecem. Por exemplo, no meu entender, a gente está falando aqui de taxa das blusinhas. O setor não foi ouvido, muito menos nós. No setor têxtil não foi ouvido e o setor têxtil do Agreste Pernambucano também não foi ouvido. Certamente quem tomou essa decisão não conhece nada do que acontece aqui no polo têxtil, né? Na geração de emprego e como essa economia ela é importante para muitas famílias. Então, e bem como também um impacto para toda a gestão do governo do Estado e do governo federal das pautas que acontecem aqui. Então, quando eu vejo que essa aproximação ela ainda não acontece, né, quando deveria acontecer para a gente sentar e trabalhar de uma maneira antecipada, de uma maneira planejada, e não de uma maneira reativa, como a gente está trabalhando agora, falando de taxa das blusinhas, de uma coisa que aconteceu. Não, a gente deveria estar falando disso muito antes, né? No planejamento de colocar e levar as pautas, levar a importância e os impactos que uma medida feita essa, ou que outras medidas também que possam ser debatidas no futuro, elas calam nas pessoas, né? Na ponta, daquelas pessoas que dependem dessa atividade econômica. Então, eu vejo que é uma falta muito grande, há uma distância muito grande. Essa distância acaba que prejudicando no alvo dessas decisões e o resultado é desastroso, como a gente está vendo agora. E aí, Thales, além dessa escuta, né, que você está falando, das pessoas que fazem esse setor, o que você acha, na sua opinião, que precisa existir para que esse polo
do Agreste continue crescendo, continue gerando empregos. O que você acha, na sua opinião, que precisa? Primeiro, a gente não pode falar do que a gente não conhece, né? Então, primeiro, para poder tomar melhores decisões sobre o polo de confecções, é preciso que os nossos representantes eles conheçam o polo de confecções, né? Então, conheçam a importância que isso aqui gera. Ouvir as necessidades do pessoal, né? A gente tem 1000 demandas, posso passar o dia falando aqui de demanda de infraestrutura, de educação, de profissionalismo, de cursos profissionalizantes, de fornecimento de água, que é uma demanda latente no Nordeste, né? A gente pode falar de 1000 coisas, passar o dia falando aqui das nossas necessidades, né? Mas eu acho que construir isso junto com a população é algo fundamental. Com as lideranças, com as entidades, é algo fundamental envolver todo mundo nesse diálogo, para que a gente possa, de fato, tomar uma decisão que melhor se encaixe, né? A gente não pode querer que um padrão que funciona, de repente, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente pegue esse molde e encaixe aqui. É outra coisa. A gente tem que criar o nosso próprio molde, uma solução personalizada para a nossa realidade e assim atender e assim melhorar o que a gente precisa aqui, né? A gente entende que nossa região é muito esquecida, né? A gente venceu aqui, faz um empreendimento desse tamanho dar certo, pela força de cada costureira que está lá, que sente de madrugada. Muitas vezes eu vou para casa, saio daqui do Moda Center de madrugada, passo perto de algumas casas, algumas fábricas e funcionando. O pessoal com vontade de fazer acontecer. E se, mesmo sem o poder público, como isso surgiu, mesmo essa economia surgindo sem a força do poder público, né? Mesmo hoje, o crescimento acontecendo sem muito incentivo do poder público. E se tivesse o poder público realmente impulsionando, colocando combustível aí nessa nave, como é que a gente poderia estar hoje? Então, eu enxergo muito isso, né? A capacidade que a gente poderia estar se a gente tivesse começado a construir uma história de planejamento, de planos de ações bem executados, bem orquestrados, em que pé nós estaríamos hoje, né? Então, se hoje a gente já se vê como algo que é exemplo do Brasil do ponto de vista de desenvolvimento e crescimento econômico, imagina se a gente tivesse tido essa orientação, esse acolhimento do poder público lá atrás. Mas não vamos se apegar ao passado. E se hoje o poder público nos abraçasse, daqui a 50 anos, onde é que nós poderíamos estar? Então, pensando no futuro não somente do Moda Center, mas do polo de confecções, da indústria nacional, do emprego nacional, é que esse planejamento se faz necessário. Faz necessário esse diálogo, para que a gente possa ouvir e construir uma melhor solução, para que a gente possa levar aqui o nosso desenvolvimento econômico em um passo mais largo, a cada dia que passa. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Bem-vindo ao maior centro atacadista de confecções do Brasil, Moda Center, localizado em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Com mais de 10.000 pontos comerciais, é aqui que a moda acontece. Durante as altas temporadas, são mais de 500 grupos de turismo de compras por semana. O Moda Center chega a receber até 170 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. O Moda Center vai além das vendas. Ele gera mais de 600 mil empregos e movimenta a economia de mais de 80 municípios do Polo de Confecções de Pernambuco e estados vizinhos. Com uma movimentação anual superior a 6 bilhões de reais, o Moda Center transforma vidas e fortalece o mercado. Para dar suporte a essa atividade significativa, o Moda Center oferece uma infraestrutura abrangente. São 6 praças de alimentação, farmácia, caixas eletrônicos e segurança 24 horas, além de estacionamento gratuito para mais de 6 mil veículos e hospedagem para motoristas e guias de excursões. E para facilitar a sua vida, o Moda Center também está a seu alcance, na palma da sua mão. Nosso aplicativo conecta você aos melhores fornecedores e serviços, aprimorando sua experiência de compra. Moda, negócios e oportunidades se encontram aqui. Moda Center, o maior centro atacadista de confecções do Brasil, espera por você. Voltamos com o nosso papo mais uma vez, que hoje traz o tema do fim da chamada taxa das blusinhas. Bom, gente, agora vamos para as nossas considerações finais, para as mensagens
finais que cada um vai querer deixar. Começando por Rafael, qual é a principal mensagem para os empresários e também, claro, para os consumidores que você deixa aí diante desse tema que a gente conversou hoje? Para o empresário, a gente pode sugerir realmente, além de enfrentar esse período tão mais turbulento, que é a competitividade desleal em relação ao mercado internacional, é a criatividade. Nesse momento, é muito, muito mais difícil realmente, mas essa barreira, uma vez superada, ela tende a melhorar. Geralmente, alguns filmes até falam, a noite é mais escura perto do amanhecer. Esse momento que a gente está passando, realmente, indicar para ele que superar esse momento é realmente um degrau a mais que ele vai abordar um horizonte melhor que está a vir. Do lado do consumidor, a gente pode indicar também algo um pouco mais semelhante, só que da ótica política. A gente está para passar por um período de eleição e tomar as melhores decisões que vai afetar o seu dia a dia, a sua tomada de decisão é fundamental. Então, estudar com mais paciência realmente os interesses políticos de cada um que você quer escolher é muito importante para no futuro realmente não ter uma decisão equivocada e sofrer as consequências disso. Observar realmente a pauta que cada um vai tratar e realmente dê uma chance para o polo de confecção de Santa Cruz do Capibaribe, porque é uma oportunidade aqui que muitas vezes a gente deixa passar batido para outra competição internacional, que aqui a gente já tem e é muito melhor. Thales? Perfeito, Dani. Vamos lá. Rafael, Jean, sempre bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, né? Aproveito também para agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí e também conhecer, fazer o convite para você. Venha visitar aqui o Moda Center, né? Um equipamento que a gente planeja cada semana, cada feira, com muito cuidado para te receber da melhor maneira possível. Receber aqui semanalmente mais de 100 mil pessoas, que é a nossa média aqui semanal de pessoas que visitam o parque. Você tem ideia, Santa Cruz do Capibaribe tem 102 mil habitantes. Então a gente consegue colocar uma cidade aqui dentro, né? E dentro de uma pujança econômica fantástica. A gente fala aí de uma maneira formal de mais de 150 milhões de reais gerados aqui por feira, né? Que saem dos nossos portões, que vão para as mais diversas cidades do Brasil. Então, isso mostra como a nossa dinâmica de trabalho ela é pensada para a competitividade, né? A gente tem um foco em atacado aqui, e é justamente esse foco em atacado que faz com que a gente tenha um preço muito competitivo, uma inovação muito acelerada, né? Produtos nossos aqui são vendidos em shopping center, para você ter ideia do nível de qualidade que a gente conseguiu alcançar ao longo do tempo, e que gera emprego aí para milhares de pessoas, né? Como você falou, o dado formal, 59 mil empregos, mas quando a gente considera a informalidade, pelo menos um dado que a gente tem aqui, a gente fala de mais de 300 mil pessoas formais e informais. Então, isso aí traz uma facilidade, digamos assim, a gente está facilitando a vida do governo, que não precisa se preocupar com a geração de emprego e renda dessas pessoas. Quando a gente vê que essas medidas que acontecem acabam nos impactando, aí a gente volta àquele pensamento. E quando o poder público ele não atrapalha, ele já ajuda muito, né? Então, a gente tem esse pensamento aqui, e trazer à tona a taxa das blusinhas hoje é um tema fundamental para que a gente venha levar esse debate e trazer a importância que isso vai causar na vida de muitas pessoas, né? Não somente aqui do Polo de Confecções do Agreste, mas de todo o setor têxtil a nível nacional. Então, agradeço demais aí a vocês que nos acompanharam, vocês que visitaram, e estendo o convite para que venham mais vezes aqui para andar, conhecer, fazer compras, fazer negócio e também levar não somente os produtos, mas o nome do Moda Center aí para as mais diversas localidades. Eu termino com 3 breves mensagens. Primeiro, para o consumidor, renovando o que eu falei anteriormente, não existe mágica, tudo é matemática. Às vezes comemoramos uma isenção, menos um aqui, mas esse um vai ser cobrado do outro lado. Se ele não cobrar, vai faltar em 2 quesitos básicos, que é saúde e educação, que são 2 maiores orçamentos e direitos mais básicos que precisamos para viver. Então não vamos se encantar com falsas promessas, alguma coisa de facilidade, porque nem tudo é tão fácil. Segundo ponto é o perigo da abertura de um precedente. Hoje começamos pela indústria têxtil, amanhã ela pode progredir para um outro setor maior. Imagina se o governo brasileiro começar a trabalhar com os próprios empresários, favorecendo o ingresso de empresas estrangeiras, o trabalho delas no nosso território. Então, não vamos deixar de lutar por causa disso. E terceiro, Thales, para todos os empresários,
quando o presidente Bernardo e toda a sua diretoria decidiu que essa seria uma pauta de Pernambuco, que nós iríamos lutar até o dia 24 de setembro, tenha certeza, isso me foi falado ao Rafael, a todo mundo, é prioridade e pauta do sistema FEComércio tratar este tema. Como nós podemos tratar? Com a bancada pernambucana e com o auxílio dos empresários. Então, você tenha certeza, até dia 24/9, essa pauta não sai de prioridade dentro do sistema FEComércio. E não parando aí. Conhecendo todo o setor, agora a gente vai passar a trabalhar com políticas mais permanentes, mais sólidas, para trazer o quê? A previsibilidade e a segurança jurídica, que são os dois conceitos defendidos pela CNC e que garantem a expansão, o sucesso de todo o empresariado brasileiro. Ok, muito obrigada mais uma vez a vocês, Rafael, Jean e Thales, que é o síndico aqui desse maravilhoso espaço Moda Center aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde a gente gravou o nosso podcast nesta terceira edição que vai chegando ao fim. Pois é, minha gente, a discussão sobre a tributação das compras internacionais vai muito além dos impostos. Ela envolve competitividade, envolve geração de empregos, desenvolvimento regional e o fortalecimento da indústria e do comércio brasileiros. Entender esses impactos é fundamental para os empresários, consumidores e também para todos que acompanham o futuro da economia do nosso país. E você já sabe, para acompanhar mais conteúdos aqui com a gente, siga a FEComércio Pernambuco através do @FEComércioPE e do @Cartão do Empresário. E se ficou alguma dúvida, você também já sabe, deixa para a gente nos comentários e a gente segue essa conversa por aqui. Então, até o nosso próximo episódio.